Mundo, profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro, não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma amostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaceados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta, sempre fazendo o melhor para você. 3224-1788. endocrimeta.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Olha, você que está nos assistindo a partir de agora, nós estamos hoje falando com o professor Inamoto e a respeito de física quântica e algumas terapias quânticas, tá, pessoal? Que a gente teve a oportunidade de, fazendo o curso fora, ter contato com o Inamoto e tem muita coisa interessante, né? Tem muita coisa que a gente consegue ver um resultado fantástico que não teria outra explicação ou não teria outra forma de tratamento e que com a física quântica eles conseguem assim resultados às vezes até imediato. Eu não gosto muito de falar quando a gente trabalha com coisa alternativa de tentar dar a impressão que a gente está tentando vender uma coisa mágica e eu vou novamente para você que não me conhece muito, tá? Eu fiz uma medicina muito ortodoxa, né, em que a gente cheguei a trabalhar em UTI de tuberculose, depois UTI de queimados, tal, e formado de uma forma na medicina que eu achava que até, tu te lembra disso, né? Que achava que até vitamina não devia ser dado para ninguém, porque a gente comendo, não sei o quê, quer dizer... Eu muito recebi xingão porque eu tomava vitamina. Meu filho goza até hoje, né? Agora diminuiu um pouco, tá, Inamoto? Porque agora já faz tempo que a gente trabalha fazendo modulação e tal, e suplementando, que a gente chama de suplementação.